Graça e paz, meus amados irmãos. Que bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Que saudade dos irmãos, que saudade de estarmos juntos, cultuarmos, bem dizer, o nosso Deus. Que bom podermos assim reunir e bem dizer o Senhor e engrandecê-lo, louvá-lo. E é muito bom estarmos juntos, é muito bom pertencer à família de Deus. E muito melhor ainda é estarmos juntos e anseio por essa hora. Eu sei que os irmãos também assim estão ansiando por essa hora. Essa é uma ansiedade boa de estarmos na casa do nosso Deus, desejarmos estar na casa do nosso Deus. Portanto, nós estamos meditando na primeira epístola de Pedro e assim nós estamos já quase concluindo essa carta. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, do versículo 5 a 10. Pegue sua Bíblia, reúna os seus queridos aí, faça esse culto doméstico que nós estamos propondo, engrandeça o Senhor nessa hora, medite na palavra do Senhor juntamente com a sua família e extraia dela aquilo que ela mesmo quer que nós extraiamos. A palavra de Deus, ela nos causa consolo, conforto, abrigo, segurança. É a palavra de Deus que nos anima, que nos dá vigor. É a palavra de Deus que nos impulsiona a vencermos todas as lutas da vida. E essa carta fala de perseguição, ela fala de luta. Acompanhe comigo o capítulo 5, versículo de 5 a 10. Eu quero desenvolver com os irmãos nesse capítulo a verdadeira humildade. Sejam humildes, sujeitem-se a Deus, sejam esperançosos e sejam vigilantes. Diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti firmes na fé, certos que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ser sofrido por um tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O apóstolo Paulo está orando com rogo-vos, ele está dizendo assim, com plena expressão de humildade, para que eles sejam humildes. Ele já falou os servos ser submissos às autoridades governamentais, falou da esposa ser submissa ao marido. Ele já desenvolveu sobre a submissão da humildade para com aquelas pessoas que estão revestidas de poder sobre nós. Agora ele está dizendo aos jovens: sede submisso aos mais velhos. A palavra de Deus diz em Provérbios também que na multidão de conselheiro há bom êxito. Então é muito gratificante e com o coração quebrantado diante de Deus, que passa a expressar uma humildade diante de Deus, você poder compartilhar de maneira humilde, falando dos seus problemas, das suas angústias, das suas aflições, para aqueles que têm uma maior experiência, mais tempo de vida, mais comunhão com Deus, para você tirar ricas lições dali. E ele fala assim sobre a verdadeira humildade: humilhai-vos, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. É interessante notar que o orgulho é o oposto da humildade e o orgulho precede a ruína. Todo orgulhoso, ele por si só, ele tem uma vaidade no seu interior e ele tem um sentimento de autossuficiência. Ele não se submete às autoridades porque ele é autossuficiente para resolver suas questões. E na verdade isso é um engano. Eva foi enganada pela astuta cilada do diabo, Satanás, querendo uma proposta do diabo
dizendo que Eva seria igual a Deus. E ela foi enganada. Lúcifer deixou de ser Lúcifer porque quis ser igual a Deus. Um orgulho estampado, enraizado. E essa ideia de vaidade, de orgulho, está completamente em oposição à palavra de Deus. Deus diz para a gente ser humilde. E o grande manifestação do poder de Deus na vida do cristão é o fato dele ser humilde. Ele reconhecer que sem Deus nada é, e ele precisa da graça, da misericórdia de Deus, para que assim ele possa receber do Senhor aquilo que mesmo o Senhor tem para os dar. Então é importante notar que ele está falando aos mais jovens, submeta-se aos mais velhos. E ele está falando uma questão interessante aqui. Por quê? Porque o diabo não quer que nós tenhamos esse sentimento de humildade para com o Senhor, consequentemente uns para com os outros. Porque existe um adversário que promove no nosso coração, na nossa mente, essa raiz de vaidade e de orgulho. Por isso ele fala assim: sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que hoje procurando alguém que possa devorar. Anda em derredor. A pessoa que é humilde diante de Deus, ela ora a Deus, ela é cercada pelos anjos de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem. Então ele está dizendo que o anjo do Senhor acampa em redor do que o temem. Quer dizer que o anjo do Senhor está numa circunferência menor, está junto da gente. O diabo está em derredor. Derredor é uma circunferência maior. Então todo aquele que tem humildade no seu coração tem o Senhor o protegendo constantemente. Diferentemente do orgulhoso, que ele é autossuficiente e ele não tem proteção nenhuma. E ele fala outra coisa que a gente deve envolver aqui: seja agradecido, que assim nós seremos aperfeiçoados. E ele conclui no versículo 10 assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sido sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Só aquele que está embasado na palavra de Deus, é revestido pelo poder de Deus, através de muita humildade no seu coração, sabendo que ele é no Senhor, assim ele será fortalecido, ele será firmado, ele será fortificado no Senhor. Então eu espero que os irmãos meditem nessa palavra, que seja fortificado no Senhor, fundamentado no Senhor, com o coração humilde diante dele, para que receba do Senhor, para que ele possa ouvir a voz do Senhor. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tenha uma boa semana, na paz do Senhor, grande e forte abraço.